Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. Nesse primeiro trimestre estamos estudando com a lição de adolescentes para 13 e 14 anos e no vídeo de hoje estamos estudando com a lição de número 7, que é uma lição que a gente vai ter como tema Vista-se do que é bom. E no nosso texto bíblico vamos falar sobre a carta e nossa lição também aos Colossenses. Nosso texto bíblico é Colossenses, o capítulo 3, versículo do 1 ao 16. Mas antes de entrarmos nele, vou entender um pouquinho sobre por que Paulo escreveu essa carta. Paulo escreveu essa carta para combater algumas novas doutrinas, falsas doutrinas, para ser mais exato, que estavam sendo ensinadas naquela igreja. Paulo vai dizer, combater essas novas doutrinas, na carta dele, e também sobre um novo grupo que estava naquela igreja, que se achava melhor do que os outros e se achavam conhecedores de todas as verdades profundas de Deus. Esses são um dos motivos, que Paulo vai escrever essa carta aos irmãos de Colossos. Agora, entrando no nosso texto bíblico, eu já disse, é o Colossenses, o capítulo 3, versículo do 1 ao 16, e o nosso destaque é o versículo 12, que diz assim: Vocês são o povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. A gente vê aqui umas qualidades que temos que ter. A lição traz de uma forma muito mais prática, dizendo, vista-se disso, e a nossa própria Bíblia traz assim, vistam-se de misericórdia, de bondade, são qualidades que temos que ter. Aqui eu vou deixar um versículo de apoio que se encontra em Filipenses, o capítulo 12, o versículo 1, que diz assim: Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se alguns estranháveis afetos e misericórdia. Aqui, nesse versículo, a gente também vai trazer essas qualidades de uma forma diferente. Ele vai trazer a comunhão, o amor, a misericórdia. Misericórdia aqui o nosso destaque bíblico também traz. E a gente vê essas qualidades nos dois versículos. Agora, entrando mais na lição e entendendo sobre o que eu falei um pouquinho, sobre o que essa carta iria nos trazer. Paulo escreve aos Colossenses quando esteve preso em Roma, com a finalidade de combater algumas novas doutrinas que estavam sendo ensinadas naquela igreja e ameaçando o futuro espiritual daquela comunidade. Segundo o comentarista bíblico Warren Wiersbe, é possível perceber que, nesses novos ensinamentos, era uma combinação de duas coisas, de filosofias orientais e de legalismo judaico, com elementos de uma crença que os estudiosos da Bíblia chamavam de gnosticismo. Esse grupo acreditava ser conhecedor das verdades profundas de Deus e achavam-se melhores do que os outros, como eu disse. Eles se achavam melhores do que os outros e tinha essas novas doutrinas que estavam sendo ensinadas na igreja, por isso mesmo que Paulo vai combater. E agora a gente vai entrar no nosso primeiro ponto, que tem como tema junto ao Pai. Aqui nesse primeiro ponto a gente vai entender sobre 3 momentos que Paulo descreve que temos em nosso relacionamento com Deus. Contraditando os falsos ensinamentos, o apóstolo Paulo passa a mostrar aos Colossenses que a nossa nova vida que passamos a viver em Cristo é marcada por 3 importantes momentos que falam sobre o nosso relacionamento com Ele, a saber, morte, ressurreição e ocultamento. Aí vai falar sobre esses 3 momentos, certo? O primeiro momento que iremos falar é o momento em que fomos mortos com Cristo. Estávamos mortos espiritualmente antes de conhecermos a Jesus Cristo e termos sido convencidos pelo Espírito a entregar nossa vida ao seu grande amor. Ao nos rendermos à graça de Deus, fomos mortos em sua morte, ou seja, fomos crucificados com Cristo, e igualmente para o mundo, razão pela qual podemos alcançar vitória sobre a nossa velha natureza caída, ou seja, a carne, que conspira diuturnamente contra o Espírito. Ou seja, diuturnamente o que é? Ou seja, ela conspira de noite toda hora contra o Espírito Santo.
O nosso segundo momento é o momento em que fomos ressuscitados em Cristo. Ao experimentarmos sua morte, recebemos o direito de desfrutarmos sua vida na ressurreição. Jesus nos tirou da morte e nos colocou nas regiões celestiais. Agora estamos comprometidos em buscar com empenho as coisas que vêm do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Nós temos uma certidão de nascimento espiritual. Esse foi o segundo momento, o momento em que fomos ressuscitados com Cristo. E o nosso último momento é o momento em que fomos escondidos em Cristo. Nossa vida não é mais do mundo, mas de Cristo. Nosso prazer não está no pecado, mas na santidade. Não nos escondemos mais de Deus por causa do pecado, mas fomos escondidos em Cristo para triunfarmos sobre o pecado. Estamos escondidos em Cristo e unidos a Deus. Nós temos um selo de propriedade espiritual. Em Cristo somos novas criaturas, ressurretas e escondidas para desfrutarmos de um relacionamento pleno com Deus, com o próximo e com a criação. O desânimo não deve nos parar, os inimigos não devem nos amedrontar, os falsos mestres não devem nos afastar da verdade. Olhemos para o alto e vejamos Cristo assentado à direita de Deus. Então perceberemos que nós estamos seguros, pois nossa vida está escondida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui nesse a gente vê os nossos 3 momentos que temos em nosso relacionamento com Deus. E agora entrando no nosso segundo ponto, que tem como tema pensando no que importa. O ser humano pensa o tempo todo. Não conseguimos viver um minuto sequer sem produzir ou sermos surpreendidos por algum pensamento, seja bom ou seja ruim. Pensamos na vida, na morte, no passado, no presente, no futuro, na crise, na dor, na profissão, no namoro, na igreja, no céu e na terra. Entretanto, devemos ter cuidado com o tipo de pensamento que produzimos, pois, como acertadamente afirmou o Dr. Augusto Curry, quem é exigente com a qualidade dos produtos que consome, mas não com a qualidade de pensamentos que produz, trai sua própria saúde psíquica, ou seja, sua saúde mental. O apóstolo Paulo convoca aqueles que nasceram de novo a se concentrar nos pensamentos lá da coisa do alto e não nos daqui da terra. Isso significa dizer que precisamos empenhar tempo pensando nas coisas de Deus e do seu reino. Nossa vida não deve ser refém de pensamento temporal, medíocre e sem esperanças. Antes deve ser oxigenada pela eternidade, pelo céu. Devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, pois as coisas que não são necessárias vos serão acrescentadas. Pensar nas coisas que são do alto não significa ter alienação com as coisas do baixo. Pelo contrário, é um convite a convocarmos as coisas em seu devido lugar. É viver na terra sem tirar os olhos do céu. É possuir endereço fixo, lembrando que nós somos peregrinos. É conquistar coisas sem ser conquistados por ela. É ter consciência de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. É viver a liberdade oferecida pelo Evangelho de Cristo. É enfrentar a vida sob uma perspectiva celestial. Que o conselho de Paulo aos irmãos de Colossos seja ouvido e considerado por nós. Tenham cuidado com que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos das criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo de Cristo. Domine seus pensamentos humanos, levando-os a obedecer em Cristo. Pense nas coisas do alto. O que esse segundo ponto nos traz? Ele nos mostra que devemos sempre ser atentos com as coisas do céu, com as coisas do reino de Deus. Mas também não sermos distraídos com as coisas do baixo. Mas também não vai ter alienação com elas e se distrair com qualquer coisa. Mas pelo contrário, deixar tudo em seu devido lugar.
E agora o nosso último ponto, vestindo a roupa da santidade. Paulo chama a nossa atenção para o fato de que não podemos permitir que a nossa velha natureza assuma o controle de nossas atitudes e palavras. É para isso que ele diz que devemos matá-la. Somente aqueles que foram mortos e ressuscitados com Cristo são espiritualmente capazes de matar os seus desejos pecaminosos que tenham no controlar, pois eles são guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo afirma que algumas práticas da velha vida não combinam mais com a nossa vida baseada na comunhão com Jesus, no ponto de orientar os irmãos a abandonarem por definitivo. Em sua lista, Paulo cita 5 pecados relacionados à sexualidade, que são imoralidade, indecência, paixões maus desejos e cobiça. Quem alimenta esses tipos de desejos sempre encontra uma maneira de satisfazê-los. É só uma questão de tempo. Em tempos como os nossos, de frouxidão moral, devemos rexar toda a prática imoral, pois ela não apenas seduz e escraviza aqueles que a experimentam, como também distorce a verdadeira sexualidade, conforme ensina as Sagradas Escrituras. Ou seja, ela conduz seus adeptos a viver no contramão do projeto de Deus para o casamento. Paulo faz questão de destacar aqueles que praticam tais atitudes que o castigo de Deus cairá sobre os que não o obedecem. Em seguida, o apóstolo condena a prática de pecados relacionais, tais como a raiva, o paixão, o ódio, o insulto, a conversa indecente e a mentira. O ser humano está tão acostumado com esses tipos de pecado que acaba interpretando-os como o menos nocivo à nossa vida cristã. Mas esses pecados destroem relacionamentos, criam confusões no meio da igreja e põem em risco a comunhão do corpo de Cristo. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Devemos sempre nos lembrar que em Cristo nos despimos da velha natureza e nos vestimos da nova natureza. Somos convocados a nos vestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Nossas novas vestes são roupas de santidade, amor, paz e perdão. Somos seu povo. Aqui vimos um pouquinho sobre, sobre que devemos prestar atenção sobre as coisas de Deus e também sobre as coisas que tem aqui na terra e ter cuidado com elas. Agora vamos recapitular o que essa lição nos trouxe. Essa lição nos trouxe que fomos mortos, ressuscitados e escondidos em Cristo, e que devemos pensar sempre nas coisas que vêm dele, que está sentado junto a Deus, ou seja, tendo a eternidade, o céu, como ponto de partida para dar significado à vida temporal e terrestre. Em Cristo somos pessoas novas, comprometidas a viver de acordo com a nova vida. Essa nova vida se volta de nossas novas vestes, marcada não pela sujeira do pecado que mata e destrói, mas pela santidade de Deus que purifica e transforma pedaços segundo a semelhança de Jesus. Essa lição vimos um pouquinho sobre a carta de Colossenses, sobre que devemos ter cuidado com as coisas daqui da terra e sempre estar ligados com a coisa de Deus e do seu reino. E falamos também sobre 3 momentos que temos com Deus. Eu espero que eu tenha ajudado aqui em mais uma lição e mais um vídeo. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhem o vídeo. E se vocês quiserem deixar sugestões de vídeos diferentes da lição sobre só algum tema bíblico, podem deixar nos comentários que eu estarei trazendo alguns. Obrigada a todos. Tchau!